Doutor Corival, são muitos casais que tentam engravidar e não conseguem. Parece que esse é um problema muito mais recente do que antigamente. Antigamente parece que as pessoas tinham filhos e mais filhos e mais filhos, não tinham essa dificuldade para engravidar. Eu estou errada? Não, você está certa. E o que tem acontecido ultimamente, nesses últimos anos, é que a mulher está deixando... a mulher está cada vez mais se inserindo no mercado de trabalho, procurando seguir uma carreira, estudar, e está atrasando, então, a gravidez. E isso, apesar de que ela está nova na vida, passou de 35 anos, já começa a haver, passou de 32 anos, já começa a haver um declínio da fertilidade. Então, a partir de 35, você disse? A partir de 32. Uhum. A partir de 32. Já começa a haver uma diminuição da quantidade de óvulos que existe no ovário. Então, isso somado a vários outros fatores, desde fatores ambientais, poluição, alimentação, vícios e o estresse do dia a dia, tem causado um aumento da incidência de infertilidade. Muito mais na mulher do que no homem, então? Não, basicamente existe um equilíbrio entre as causas, tanto o fator masculino quanto o fator feminino são equilibrados e a soma de dois fatores, tanto a soma de um problema feminino, por exemplo, falta de ovulação com uma deficiência do esperma, deficiência do sêmen, isso, juntando esses dois fatores, pode também responde por cerca de 20% dos casos. E o resto fica distribuído meio a meio entre homem e mulher. Os hábitos diários das pessoas podem interferir nisso? Com certeza. Fala no homem e na mulher? Tanto no homem quanto na mulher. Principalmente o estresse é um fator com as suas repercussões não só físicas quanto emocionais no desempenho sexual, quanto certos hábitos, por exemplo, como o café, o excesso de consumo de café, substâncias tóxicas, a própria poluição, isso tudo também contribui. E como isso vem aumentando cada vez mais, vem contribuindo para aumentar ainda a incidência de infertilidade, tanto no homem quanto na mulher. Quantos óvulos uma mulher produz em vida? Ao final, durante a sua vida, do período que ela começa a menstruar até a menopausa, cerca de 400 mil óvulos. Então, a cada ciclo ovulatório, a cada ciclo menstrual, ela perde uma média, em números, a grosso modo, uma média de 1.000 óvulos para cada um que ela ovula. Para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente faz uma comparação com as mulheres de gerações passadas e mulheres que tinham muitos filhos, a gente pode imaginar o seguinte, vários filhos seguidos, então elas menstruavam muito menos do que a mulher moderna. A mulher moderna sequer tem, a maioria nem está querendo mais ter filho tão cedo por conta do trabalho. Isso aí acaba que interfere, né, doutor? Porque se são por volta de quantos? 1.000 óvulos? 400 mil óvulos. 400 mil óvulos durante a vida, ela os perde com muita rapidez na medida em que ela não tem filhos. O que acontece em relação à quantidade de óvulos, eles são perdidos ao longo da vida. Isso é um fenômeno natural. E o que acontece é que a menopausa, ela ocorre entre 45 e 55 anos. E a depleção da quantidade de óvulos existentes no ovário, ela vem 13 anos antes da menopausa. Então, uma mulher que vai entrar na menopausa aos 45 anos, aos 32, ela já perdeu a reserva ovariana, a reserva de óvulos. Então, existem muitas mulheres que com 32 anos já não estão tendo mais a capacidade, cerca de 10% das mulheres. Nossa. Isso para se falar apenas de uma causa, que é o fator ovulatório. Então, o que a gente vem lutando para as pessoas cuidarem da sua saúde reprodutiva,
evitar, atrasar muito a gravidez para depois dos 32 a 35 anos, evitar que se atrase isso e que elas sempre procurem com o seu médico, com o ginecologista, tomar medidas que possam preservar a sua fertilidade. Essas medidas são tratamento de doenças que possam prejudicar a infertilidade, a investigação precoce, o aconselhamento, o estudo nas mulheres a partir de 32 anos, o estudo dessa reserva ovariana, saber se ela tem tempo ainda de dar um prazo maior para a primeira gravidez, ou se ela tem já que se apressar. Isso tudo pode ser verificado com o especialista, com o ginecologista. E ela pode também congelar seus óvulos, não pode? Pode congelar os óvulos. Isso foi até abordado naquela novela que passou da Rede Globo, essa questão justamente das mulheres que são profissionais e que não estão tendo tempo de ter os filhos aí por volta dos 30, 32 anos e que estão recorrendo ao congelamento de óvulos. Vamos falar um pouquinho sobre isso, doutor? Perfeitamente. Tem havido tantas descobertas em termos de saúde reprodutiva, de reprodução assistida, e essa é um avanço muito grande, porque em medicina a gente ouve falar muita descoberta, muita coisa, mas até que aquilo seja colocado em prática, demora 5 anos, 10 anos, 15 anos. Então, o congelamento de óvulo, apesar dele ter sido estudado há muitos anos, agora, principalmente no Brasil, de cerca de recente, de 2, 3 anos para cá, é que a tecnologia tem sido mais utilizada, ela foi simplificada e foi possível reproduzir em grande número de casos com bons resultados. Então, uma tecnologia atual que se chama vitrificação, é uma técnica de congelamento de óvulos que tem havido muito bons resultados, tanto no congelamento de óvulos quanto de embriões. Então, isso vem ajudar muito as mulheres que, às vezes, precisam ou desejam deixar sua gravidez para depois de 38, 40 anos, mais de 40 anos. Então, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouco nós vamos continuar esse assunto do congelamento de óvulos, porque realmente a gente tem que se adaptar à realidade atual. A realidade nossa atual acaba realmente empurrando a mulher para uma maternidade mais tardia.